O meu chefe, com a chefia em Brasília, foi por uma mensagem de texto que eu não tive retorno. Daí eu saí em busca de um outro diretor em Brasília, que é o diretor de inteligência policial, para comunicar os fatos. E recebi a orientação dele que deveria tentar tomar a termo o depoimento do Dalmei sobre aquilo e ver qual era a outra medida que eu tinha para poder trazer esse esclarecimento para ele em Brasília. Foi quando o agente Dalmei disse para mim que a agente Maria Inês teria o ajudado a colocar essa interceptação na sala do Alberto Youssef. No momento em que eu pedi a ele que tentasse conversar com a agente Maria Inês para que ela esclarecesse isso daí, nem que se fosse por conversa de WhatsApp ou por um e-mail, e ela acabou fazendo por WhatsApp, e depois ela transcreveu a conversa num e-mail, e eu, quando obtive o termo de depoimento do agente Dalmei, com essas informações, e o e-mail com as informações da agente Maria Inês, eu comuniquei a chefia em Brasília e imediatamente eu fui prestar esclarecimentos na diretoria em Brasília sobre os fatos que acabaram gerando toda essa notícia que hoje se tem sobre isso daí. Perfeito. E o senhor acabou de relatar aqui que o senhor levou essa informação para alguns cargos. O senhor falou do Dr. Paludo. Quem eram as outras pessoas que ocupavam esses outros cargos que o senhor mencionou? Corregedoria? O senhor pode recontar essa parte da história citando nomes? Diretor de inteligência policial? Sim. O Dr. Januário Paludo, eu comuniquei ele imediatamente e comuniquei o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal em Brasília, Dr. Oslain Campos. O Dr. Paludo me respondeu por mensagem de WhatsApp, muito curto, se eu não me engano, eu não me recordo o teor agora, disse que estaria tomando algumas providências. O diretor de Brasília de combate ao crime organizado não me respondeu a mensagem de telefone. E nesse momento que eu vi que a investigação ela não era verdadeira nas premissas probatórias que me foram apresentadas, eu entrei em contato com um conhecido que eu tinha em Curitiba, que era o delegado Rivaldo, que inclusive seria, em tese, um dos opositores da operação, mas que eu tive quando eu tive esse esclarecimento do agente Dalmei, eu vi que aquela investigação estaria toda comprometida e aquilo que a minha convicção teria sido abalada. Eu entrei em contato com o delegado Rivaldo e pedi para que ele mantivesse contato com algum diretor em Brasília para que eu pudesse comunicar aquilo que eu tinha obtido conhecimento, que era a falsidade dessa sindicância que poderia prejudicar a Operação Lava Jato. Foi quando eu recebi a informação de que o diretor de inteligência policial estava ciente já da situação e que eu deveria manter contato com ele. Eu mantive contato com ele do próprio telefone do hotel, comuniquei e ele me passou essa orientação. O nome dele, eu sei o nome dele de guerra, é Dr. Caron. Alguns dos diretores da Polícia Federal em Brasília, ele é responsável pela área de inteligência policial e de contra-inteligência policial. E ele me instruiu que eu devesse tentar obter a tomada de depoimento do agente Dalmei e tentar ter mais alguma outra informação que confirmasse a história. E foi aí que eu consegui essa informação da agente Maria Inês, que teria sido a pessoa que fisicamente colocou a interceptação junto com a agente Dalmei na cela do Alberto Youssef. E daí ele me passou a instrução: quando você tiver isso daí com esse termo de depoimento em mãos, você vai manter contato comigo em Brasília e imediatamente eu vou mandar passagem aérea para você vir não para Bauru, mas vir para Curitiba para me trazer esse depoimento e as informações que você tem sobre o caso. Foi quando eu me desloquei a Brasília no final da minha missão, no dia 4 de maio de 2015. Perfeito. E o senhor acreditou no agente Dalmei? Acreditei. Tá certo. Acreditei porque ele teria feito acusações muito sérias de que
que ele teria sido o autor. Então ele se comprometeu. Se ele tivesse imputado a terceiros a responsabilidade, seria alguma coisa que eu daria menos credibilidade, porque é fácil a pessoa se isentar de responsabilidade e incriminar terceiros. Ele estava se auto-incriminando como o autor da interceptação ambiental, muito embora ele dissesse depois, eu não sei se isso daí eu formalizei em depoimento ou não, que ele teria colocado sem saber se era mediante alvará judicial ou não. Então eu dei credibilidade, até porque durante os dias que eu tinha trabalhado ali no núcleo de inteligência, o Dalmei me pareceu uma pessoa muito séria, serena, calma, e uma pessoa de vasta experiência no órgão na questão de inteligência policial. Então, a convivência com ele naqueles dias me fez dar credibilidade para aquilo que ele estava dizendo. E também o fato de que eu estava tendo vários problemas já com o delegado Igor, delegado Moscardi, delegada Daniele, que queriam interferir na investigação, queriam manusear a investigação. O delegado Igor, num certo momento, depois que eu colhi o depoimento da Nelma, ele fez um organograma criminoso de todas as pessoas que estariam por trás dessa investigação do 737, para poder querer macular a imagem da Operação Lava Jato. E ali ele colocou várias pessoas que não faziam nenhum sentido para mim, porque não tinha nenhuma prova, nenhum indício material de prova contra aquelas pessoas. Ele começou a sugerir nomes ali, e ele fez isso de maneira manuscrita, e que comprometiam as pessoas, e que eu peguei e me questionei, falei assim, isso daí é uma coisa muito perigosa que ele está fazendo, porque eu não vejo nenhum lastro de prova para ele poder citar outros nomes, além daqueles que ele já citou nas informações que geraram a investigação, me sugerindo que eu deveria chegar nessas outras pessoas. Então, as condutas que vieram acompanhadas do depoimento do agente Dalmei me levaram a ter certeza, até aquele momento, de que o agente Dalmei estava falando a verdade. E ele também teria complementado com o e-mail da agente Maria Inês, que dizia que a interceptação tinha ocorrido, que foi sem autorização judicial. Então, eu consegui formar meu juízo de valor ali e levar isso daí para Brasília para as medidas investigativas necessárias. Tá ótimo, satisfeito, excelência. Outros defensores têm perguntas? Sim, excelência. Dora, pela defesa de Márcio Faria. Boa tarde, doutor Fanton. Boa tarde. Minha primeira pergunta, o senhor mencionou, então, a existência de uma mensagem, uma troca de mensagem de WhatsApp e também de um e-mail em que a agente Maria Inês confirmaria ter participado da instalação dessa escuta ambiental. O senhor pode nos dizer aonde estão, se foram juntadas essas evidências materiais, por favor? Quando eu prestei depoimento na Corregedoria Geral da Polícia Federal em Brasília, no dia 20 e 21, se eu não me engano, de julho deste ano, eu apresentei as conversas que eu tinha de WhatsApp, eu apresentei esse e-mail. Esse e-mail eu apresentei quando eu fui imediatamente para Brasília. Eu apresentei ao delegado Alfredo Junqueira, que está presidindo uma nova sindicância sobre essa questão da escuta, da interceptação ambiental na cela do Alberto Youssef. Ele é do setor de coordenação de assuntos internos da Corregedoria Geral e está na presidência de duas sindicâncias. Uma é para refazer a sindicância da escuta, da interceptação da cela do Youssef, e a outra é para fazer a apuração de uma interceptação ambiental no corredor do segundo andar da superintendência, conhecido como fumódromo. Então, ele está na posse desses documentos, tanto do termo original do agente Dalmei que eu colhi, como do e-mail da Maria Inês, estão na posse dele, da Polícia Federal, e inclusive também da CPI da Petrobras, a qual eu tive a oportunidade de depor e me pediram para que fornecesse. Então, eles estão com a ciência desses documentos que foram produzidos.
Perfeitamente. Essas sindicâncias, o senhor sabe de cabeça o número delas? Porque a gente acompanha pela CPI. Eu, por exemplo, me recordo de uma resposta subscrita pelo Dr. Alfredo, em que ele dizia, agora não me recordo especificamente a data, mas no meio de julho, que em 30 dias concluiria uma sindicância. Aparentemente ainda não foi nada finalizado, ou pelo menos o resultado não teria sido encaminhado para a CPI. O senhor sabe o número, só para a gente poder se situar? Não, eu não sei o número. Eu prestei depoimento nas duas sindicâncias, na sindicância do Alberto Youssef, e o inquérito 737 e o inquérito 768 que eu citei aqui estão sendo presididos por uma delegada que trabalha junto com o delegado Alfredo Junqueira na COAIN, que se chama delegada Tânia Fogás. Então essa questão incidental que ocorreu na investigação de contra-inteligência está sob a supervisão da delegada Tânia Fogás, em Brasília, e o delegado Alfredo está com duas sindicâncias, salvo engano. E depois disso, que eu saí daí, houve provocação por parte do delegado Moscardi e do delegado Igor contra mim, e existiu um inquérito policial que foi provocado por eles sob a presidência da delegada Tânia, e algumas questões de âmbito disciplinar que teria sido provocado por ambos também contra mim lá na Corregedoria Geral. E também provocaram contra mim uma denúncia do Ministério Público Federal, que isso daí foi noticiado na primeira folha do jornal Estado de São Paulo, por calúnia contra os dirigentes da Polícia Federal do Paraná, e que semana passada eu tive notícia que o juiz da 12ª Vara aí do Paraná rejeitou liminarmente essa denúncia. Então, houveram essas outras questões incidentais contra mim na Corregedoria Geral de Polícia Federal, que é o que eu tenho conhecimento. Perfeito. Doutor Fanton, o senhor sabe dizer de onde surgiu, ou enfim, quais foram as bases para essa denúncia contra o senhor que acaba de ser rejeitada? O senhor teve acesso ou pôde ver o expediente que deu origem à denúncia? Tive acesso. Quando eu comuniquei ao Dr. Januário Paludo por mensagem de WhatsApp o que eu presenciei naquela madrugada no meu hotel com o agente Dalmei e com o agente Heraldo, eu comuniquei que havia tomado conhecimento de uma questão incidental e prejudicial do mérito da investigação e que deveria ser suspenso e reanalisado tanto o conjunto probatório daquele inquérito como da sindicância 4/2014. E também fiz a comunicação, daí o agente Dalmei, eu já tinha ido embora, acho que na terça-feira, estava em Brasília, o agente Dalmei se comunicou com o Ministério Público Federal, salvo o melhor juízo, e teria feito uma comunicação por escrito, dizendo o que teria ocorrido e se explicando mais ou menos daquele acontecimento que eu tinha tomado conhecimento. Isso daí foi para o Ministério Público Federal. Daí, eu não me lembro agora qual foi a data, eu tive aquele conhecimento por meio da imprensa de que uma denúncia tinha sido oferecida contra mim por crime de calúnia. Quando eu procurei um advogado e ele obteve cópia do expediente contra mim, eu vi que a instrução que foi feita pelo Procurador da República do Controle Externo aí do Paraná teria sido aquela tela impressa da mensagem de WhatsApp que eu tinha mandado para o Dr. Januário Paludo. E aquele outro expediente, aquela outra informação que o agente Dalmei tinha passado para o Dr. Januário. Acho que foi para o Dr. Januário. E no meio daquele período teria a investigação sobre os mesmos fatos na Corregedoria Geral da Polícia Federal que não estão conclusas ainda, que não foram concluídas, e uma nova provocação por parte do delegado Rosalvo, delegado Igor, delegado Márcio, delegado Moscardi e delegada Érica, para que o Ministério Público tomasse uma providência sobre os fatos. E após essa manifestação desses delegados por escrito, pedindo uma providência contra mim e contra o agente Dalmei, surgiu a denúncia instruída com essa tela de WhatsApp e com essa informação do agente Dalmei, que já era de conhecimento do Ministério Público Federal há aproximadamente 2 meses. Isso daí foi para o judiciário e teve esse desfecho que eu fiquei sabendo na semana passada.
Perfeitamente. Dr. Fanton, além desse episódio bem concreto da denúncia que foi ofertada contra o senhor e recentemente rejeitada, eu entendi que o senhor disse que também haveria uma outra apuração, creio eu que o senhor tenha usado o termo em retaliação, que chegou a tramitar perante a delegada Tânia, lá em Brasília, contra o senhor, ou eu entendi mal? Não, foi exatamente isso. Quanto à retaliação, eu não sei, porque isso daí é uma apreciação de caráter subjetiva minha, claro, e de quem estiver vendo os fatos. Mas 14 dias depois que um esclarecimento um parênteses. Durante o período que eu estive em missão aí no Paraná, que foram aproximadamente 70 dias, as principais prisões que foram acontecendo no decorrer da Operação Lava Jato, era eu quem ia cumprir. Mandado de prisão e mandado de busca. Então eu fui na casa do empresário Adir Assad, em São Paulo, fazer a prisão e busca na casa dele. Eu fui na prisão do André Vargas, fazer busca na casa do André Vargas e a prisão. Fui também na casa da cunhada do ex-tesoureiro do PT, o senhor Vacari, na qual eu fiz busca na casa dela, não fiz a prisão porque ela estava ausente. Então, durante o meu período de missão, quando surgiam essas demandas de cumprimento de mandado da Operação Lava Jato, eu fui destacado para poder ir para Londrina, para São Paulo, para fazer o cumprimento desses mandados. E 14 dias depois que eu saí do Paraná e que houve esse incidente envolvendo a minha comunicação com os administradores do Paraná, o delegado Moscardi teria comunicado o delegado Igor, que comunicaram o superintendente, e gerou um inquérito policial contra mim, o inquérito 1162, na qual eu teria me comunicado com o preso André Vargas dentro da viatura, me deslocando de Londrina para Curitiba, sobre uma investigação que eu estaria presidindo aí no Paraná, que envolvia a corrupção num órgão público. E ele teria dito que eu tinha quebrado o sigilo. O fato é que essa investigação tramitou quase toda no estado do Paraná, e quando houve a intervenção da Corregedoria Geral, eles tiveram conhecimento dessa investigação contra mim, e eles avocaram para ser conduzida em Brasília. E ela foi conduzida, foi encaminhada para a Justiça Federal aí do Paraná, até onde eu sabia, quando eu me comuniquei com a delegada Tânia Fogaça em Brasília, ela disse que haveria, não um indiciamento, mas haveria uma incriminação contra mim por violação de sigilo, que eu não deveria, em tese, ter me comunicado com o André Vargas sobre fatos públicos e notórios, que quem tiver conhecimento da investigação pode saber. E também houve contra mim uma representação, 4 meses depois, isso daí eu fiquei sabendo agora quase, de que eu teria descumprido a ordem do senhor Sérgio Moro, e em ter me deslocado da casa da cunhada do Vacari, quando do cumprimento do mandado, sem autorização legal da Justiça e sem autorização do delegado Igor, o que não aconteceu. Eu, de fato, me desloquei até a casa que o Maurício Moscardi e o delegado Anselmo cumpriam o mandado de prisão do senhor Vacari, e eu fui lá em busca de um auxílio, de um esclarecimento, para obter recurso para ir atrás de um chaveiro para poder entrar na casa da cunhada do senhor Vacari, pois ela estava ausente e eu não tinha como entrar dentro da residência dela. Então, isso daí gerou um questionamento na Corregedoria Geral, na qual eu não sei qual foi o desfecho ainda. Eu pedi informação para a delegada Tânia, ela me disse que isso daí teria sido encaminhado para o Corregedor Geral, que era uma questão de ordem disciplinar e que estaria numa apuração preliminar que não teve conclusão, para saber se houve alguma infração disciplinar da minha parte ou não. Então, em tese, são essas questões que estariam contra mim na Corregedoria Geral e na Justiça Federal, aí, com essa investigação do 1162 e da denúncia que foi rejeitada na semana passada. Perfeitamente. Dr. Fanton, eu não sei se foi objeto das conversas do senhor com o agente Dalmei, ele prestou depoimento aqui nos autos dessa ação penal recentemente, naquilo que o senhor pôde apurar.
o agente Dalmei estaria também falando a verdade quando ele relata a colocação de uma segunda escuta ambiental na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba, acho que é a tal escuta ambiental do fumódromo? Quanto a essa questão da escuta ambiental do Perdão, se o senhor chegou a apurar alguma coisa em relação a isso, se isso foi objeto da conversa entre o senhor e o agente Dalmei. Obrigada. Essa questão surgiu, a gente conversou depois, mas eu presenciei as tratativas da delegada Daniele e do delegado Igor em querer fazer essa interceptação ambiental lá, no segundo andar da Superintendência da Polícia Federal. Principalmente quando o delegado Rivaldo teria saído da substituição do delegado Igor na Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado e teria saído da chefia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Então houve essas tratativas de querer colocar uma interceptação ambiental no segundo andar, e eu presenciei isso daí. E um dia, quando eu estava indo ao núcleo de inteligência, eu constatei que eu estava dentro da mesma cela do agente Dalmei, dentro da mesma cela não, dentro da mesma sala, e eu percebi que o agente Dalmei tinha uma antena em cima da mesa dele, estava com um fone de ouvido, e eu perguntei para ele do que se tratava aquilo. E ele disse que a delegada Daniele tinha colocado a interceptação para funcionar no segundo andar da superintendência, e eu até disse para ele que ele não deveria fazer aquilo, e ele disse que estaria em fase de testes, coisa e tal, e que estaria vendo o ideal funcionamento daquele equipamento. Então, isso daí foi uma questão que eu presenciei. Perfeitamente. Antes dessa situação que o senhor falou, de um certo constrangimento, um mal-estar que se criou enquanto o senhor ainda estava aqui em missão perante os outros delegados da Força Tarefa, o senhor mencionou perante a CPI que o senhor chegou a receber uma determinação do delegado Igor para não comunicar à corregedoria em Brasília o que estava sendo apurado aqui em Curitiba. Procede isso? O senhor pode explicar, por favor? O que eu presenciei no período que eu estava aí na Polícia Federal do Paraná, e quando eu tive mais acesso ao núcleo de inteligência policial, é que uma ordem interna do órgão, que era de comunicação de todas as investigações de contra-inteligência para o órgão central em Brasília, que é a Diretoria de Inteligência Policial, isso daí não estava sendo cumprido, porque o delegado Igor, isso daí ele colocou no papel, ele suspeitava que o delegado Iegas, que era o antigo diretor de inteligência policial em Brasília, do órgão, ele seria o autor intelectual desse dossiê que estava sendo formado para prejudicar a Operação Lava Jato. Então, como o delegado Iegas trabalhou na diretoria em Brasília e teria como chefe do setor de contra-inteligência o delegado Galdino, ele pediu, havia essa determinação lá dentro do núcleo de inteligência de que nada se comunicasse à diretoria de inteligência em Brasília, principalmente dentro da divisão de contra-inteligência, porque o delegado Galdino poderia coletar essas informações e repassar para o delegado Iegas e prejudicar as investigações de contra-inteligência em andamento. Doutor Fanton, eu tenho uma outra dúvida em relação ao despacho, 5 laudas, aquele despacho prolatado pelo senhor no dia 4 de maio de 2015, em que o senhor indica a necessidade de medidas correcionais em relação à apuração que vinha sendo feita, né? Pelo que eu entendi, o senhor disse que esse despacho foi retirado dos autos de um dos inquéritos que foi remetido para Brasília. O senhor pode esclarecer se de fato foi isso? Essa informação, esse despacho, na verdade, que a senhora tem em mãos, esse despacho ele não integrou nenhum procedimento formalizado, porque esse despacho eu tinha feito ele antecipadamente, eu não sabia se eu lançaria ele no EPROC quando eu estava indo embora de Curitiba ou não. E o agente Dalmei ficou com uma cópia dele e o agente Heraldo ficou com uma cópia dele também.
Foi assim uma questão de cumplicidade que a gente teve, de eu tomar o depoimento dele e ele ter uma posição minha a respeito do que eu traria de informação para a diretoria em Brasília. E daí ele ficou com esse despacho, na qual eu não formalizei ele em nenhuma investigação, mas eu peguei depois, cindi em Brasília, num termo de depoimento que eu prestei para a Corregedoria Geral e num requerimento de instauração de inquérito policial sobre os fatos, na qual eu também formalizei na diretoria em Brasília. E esse despacho... Desculpa, eu vou interromper o senhor porque eu fiquei em dúvida. O senhor está dizendo que o senhor formalizou um pedido de instauração de inquérito? Eu não entendi. Na diretoria em Brasília. E pelo que eu vi, esse inquérito não surgiu. O que aconteceu foi uma apuração incidental dentro do inquérito 737 e outra incidental dentro do inquérito 768. Mas o conteúdo desse despacho, na qual eu faço referência a uma questão de ordem disciplinar e correicional dentro da investigação, é referente ao inquérito 768-2014. Esse inquérito 768-2014, ele foi instaurado e eu recebi ele do delegado Igor para concluir a instrução. Ele foi instaurado para apurar um vazamento que houve de um despacho da delegada Daniele, que teria sido prolatado dentro de um inquérito policial antecedente, na qual se apurava o uso de telefone celular dentro da cela do Alberto Youssef. Então, esse inquérito foi presidido pela delegada Daniele, dentro do núcleo de inteligência, e, num certo momento da instrução, houve o vazamento de um despacho para a imprensa, na qual se originou a instauração do inquérito 768-2014. Esse inquérito 768-2014, que eu vi essa questão de irregularidade correicional, foi porque a delegada Daniele, ela, em tese, seria suspeita também do vazamento do despacho dela na mídia. Então, ela estaria proibida de atuar no inquérito 768, bem como o marido dela. E, pelo que eu vi, o delegado Igor, ele atuou como noticiante dos fatos do 768, depois ele prestou depoimento como testemunha junto com a delegada Daniele no bojo do inquérito 768, e em um determinado momento, quando o presidente do inquérito 768 se ausentou, o delegado Igor assumiu a presidência do inquérito 768, na qual ele já tinha sido noticiante e testemunha. E as diligências que o delegado Igor pedia dentro do inquérito 768 era para a mulher dele, que estava no núcleo de inteligência, e da qual ela poderia ser, em tese, suspeita do vazamento. Até que se comprovasse o contrário, ela poderia ser, em tese, suspeita do vazamento do despacho que ela prolatou no inquérito anterior. Então eu vi que eles atuaram desse jeito dentro do inquérito 768 e sugeri que a Corregedoria Regional de Curitiba tomasse ciência daquilo ali que estava acontecendo. E quando eu fui em Brasília, no dia 21 de julho, eu fiquei sabendo que a Corregedora Regional de Curitiba pediu para arrancar aquele despacho que eu tinha dado no inquérito 768, na qual eu digo que existem medidas correicionais a serem tomadas na investigação. Então, talvez a senhora tomou conhecimento que eu teria mencionado essa questão para a Corregedoria Geral, de que o despacho teria sido arrancado do conteúdo do inquérito 768-2014, o despacho que eu prolatei, na qual eu sugeri essas medidas. Perfeitamente. Interrompeu um minutinho aqui por causa do tamanho do áudio. Desculpa, excelência.